Daí eu posso carregar o PowerPoint se for necessário. Eu posso começar? Pode começar. Quiserem depois ir levantando a mão para fazer as perguntas, mas pode começar. Bom, professora, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais das fases de leitura aberta. Eu tenho lido alguns artigos sobre classificação de RNA não codificante e codificante. Eles tratam muito sobre isso, né? Eles usam a sigla de ORF, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais e como que, dentre aquelas 3 possíveis sequências que a gente pode ter dentro das 3 fases, como que é determinada a correta? É aquela que começa com ATG e termina com aquela sequência, ou tem outras formas da gente identificar qual que é o correto também? Sim, bom, então primeiro tem uma coisa, a ORF, que é o Open Reading Frame, né, que é a fase de leitura aberta, a gente usa esse termo mais para um gene codificador de proteína, tá? Tá. Tanto que nos genomas, por exemplo, quando você faz análise de genoma, né, existem os programas que localizam as ORFs. E aí sai ORF1, ORF2, ORF3, e daí se você bater com o banco de dados e tiver um alinhamento no banco de dados que te indique que aquela ORF tem uma identidade de uma proteína, você pode colocar o nome dela, tá? Mas, por exemplo, se você não encontra uma classificação no banco de dados para aquela sequência, você mantém o nome de ORF como uma fase de leitura aberta que vai te dar um RNA mensageiro para codificar um peptídeo ou uma proteína, tá? Para RNA que não codificador, normalmente a gente não usa esse termo ORF. Pelo menos eu não tenho visto na literatura e nem eu uso eu classifico RNA curto, né, no caso de bactéria, a gente não usa esse termo ORF. Porque aí, por exemplo, no caso dos programas para procariotos, o programa considera a presença do sítio de ligação de ribossomo e também você pode olhar ali na sequência se esse sítio existe, tá? E aí, quando o programa te dá a saída da busca das ORFs, por exemplo, o ORF Finder, que é um programa super usado aí, né? Que foi no começo dos estudos de genômica, era um programa bastante popular. Então, ele te dá as 3 opções. Porque o que pode acontecer no genoma é que exista um desvio da fase de leitura, porque como você tem uma sequência que foi lida, né, pelo computador, o computador te deu lá, se leu 5 vezes o genoma, vamos dizer. Aí você tira uma média de leitura dessas 5 vezes. Daí, o que você faz? Você vai passar o ORF Finder, essa sequência vai para o ORF Finder, e ele vai te dar para cada fita do DNA duplex, né? Porque você pode, se você tem uma fita, você pode inferir a segunda fita. Ele vai te dar as 3 possibilidades de leitura. E aí, claro que uma delas vai ter o ATG, que daí você vai olhar ali e vai dizer, ó, a fase de leitura correta é essa. Mas às vezes o que acontece é que a fase de leitura começa, vamos dizer, ela começou na primeira fase de leitura e de repente ela cai para a segunda fase de leitura e às vezes ela pode cair até para a terceira fase de leitura. Isso porque ou houve deleção ou houve adição de base. Então, às vezes, você pega assim, aquela proteína que você mostra, ou que eu mostrei aqui, por exemplo, para vocês, ela aparece numa fase de leitura única ali quando eu estou mostrando, mas eventualmente lá no programa de computador, quando saiu a primeira leitura, ela poderia estar metade na primeira fase e metade na segunda. Daí você corrige isso, adicionando ou tirando base ali, você corrige, tá? Então, às vezes é um processo meio manual quando você tem que checar isso, porque se você começa a ter proteína truncada, por exemplo, que é uma proteína que tem identidade.
Aí você começa a ler a proteína e de repente a proteína para. Isso porque ela houve um desvio de fase de leitura. Tá? Então, os programas de computador, hoje em dia, eles estão bem desenvolvidos nesse sentido para te ajudar a perceber essas questões. Tá? Eu não tenho bem certeza se eu tenho aqui na aula do genoma. Deixa eu ver se eu tenho uma aula de sequenciamento. Só um pouquinho aqui. Se eu, se eu tenho essa questão. Não, eu não vou ter isso daí, mas eu posso achar um arquivo antigo meu, dos meus alunos, e posso mandar isso para vocês, tá? Por exemplo, no caso do genoma que a gente fechou, né, um genoma completo que a gente fechou, uma parte a gente fez curadoria manual, que a gente fala, que é justamente pegar essas ORFs que são problemáticas, que são pedaços de proteínas que de repente aparecem e que elas não continuam, para ir olhar por que aconteceu isso. E normalmente eu tinha uma deleção ou uma adição de base, e quando você faz essa correção, você puxa a fase de leitura para o lugar certo, ou para a primeira ou para a segunda fase de leitura. Tá? Mas o que considera mesmo é o ATG e o códon de parada. O programa procura um ATG e um códon de parada, tá? E te fornece aquela possibilidade naquela região. Quando você bate com o banco de dados, daí você infere, né, se aquilo é real e se aquilo pode ser aceito. Agora, voltando para o assunto dos longos e dos curtos, eu nunca ouvi falar que o longo tem uma ORF. O que existe de debate é que alguns longos eles podem ser codificadores de peptídeos. Aí sim, ele daí já lhe passa a ser, na verdade, na minha interpretação, um RNA codificador e não um RNA não codificador. Porque daí ele seria uma ORF, se ele está codificando um peptídeo. Tá, entendi, professor. Você tem essa literatura que diz que o RNA é uma ORF, o RNA longo? Não, eu acho que eu falei errado, professor. Na verdade, o que eu estou trabalhando, estudando ainda, né? Uhum. Essas ferramentas, elas buscam essas sequências dentro do RNA, e caso elas não encontram essa sequência, ela sugere que aquele RNA é não codificante, Ah, sim, sim, tá? isso Eu acho que sim. eu falei errado. É, Então, os programas que localizam RNAs não codificantes, eles levam em consideração outras informações que não um códon, porque daí não vai ser codificador, né? Não tem um códon de início, um códon de parada. Mas, uhum, por exemplo, leva a estrutura secundária que aquela sequência possa formar, o uhum, alinhamento com banco de dados também, a presença de um promotor, eventualmente, né? Que se achar um promotor ali tradicional, né? Um promotor canônico, então pode ter um gene naquela região, que daí vai ser codificador de um RNA. Se for daí um gene não codificador, você não vai encontrar outras sequências ali que possam te ajudar. Então, aí e principalmente se for região intergênica também, porque uma das coisas que se percebe é que existe uma grande chance de você encontrar esses RNAs não codificadores nas regiões intergênicas. uhum. Tá? Então, aí também é um fato de investigação, né? Uma possibilidade de você investigar. Eu vi que os longos aparecem em plantas. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha no artigo que eu coloquei lá na pasta arquivos. E existe um debate realmente de tamanho, porque, por exemplo, para procarioto, existem grupos bem fortes, dois grupos bem fortes que trabalham com procariotos e que eles aceitam que até 500 bases
você possa considerar um RNA curto. Só que em eucarioto, eu já vi que em planta tem sequências de 200 bases que eles consideram RNA longo. E eu acho que aí vai mais relacionado com a função. Tanto que aquele artigo que eu coloquei ali na pasta, ele trata da classificação dos RNAs longos. E você vai ver que tem uma série de nomes ali de RNAs não codificadores que entram nessa classificação de RNAs longos. Não codificadores, né? Não RNAs longos mensageiros. Eu não estou considerando isso nesse momento. Ok, professora. Não, obrigado. Você já me ajudou aqui, já tirou a dúvida sobre as OFs ou os OFs, eu não sei. A gente chama de as ORFs, mas é que, na As OFs. verdade, a gente está usando português e inglês, né, ao mesmo tempo. É, Que são as fases de leitura aham, aberta, né? Mas entendi. são ZD Open Reading Frames. Tá bom, então. Mais perguntas? Oi, José? sobre as ops. Falou quem vai falar? Quem perguntou? O José está com a mãozinha Sou eu. levantada. O assunto é sobre os longos ainda, professora. Eu não sei se estou fazendo confusão, mas com os não codificantes, né, que seriam os curtos e os longos, né, que a gente vê muito sobre a regulação da expressão gênica, né? Isso. Aqui nos slides ficou claro para mim, né? Deu para visualizar que os curtos atuam, né? Aí eu estou nessa dúvida se os longos também atuam, né, na regulação e em que momento, né? Porque o curto a senhora mostrou para a gente na aula e nos slides, né? Eu fiquei pensando, né? Onde é que os longos poderiam atuar também? Porque quando a gente lê os artigos, né? A gente lê que regulam, como já está no nível mais avançado, a gente lê que atua na regulação. Mas em que momento? A gente não consegue ver. Sim. Não, a maioria das vezes é no processo de transcrição e tradução mesmo, tá? Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: se no caso do eucarioto, né? O longo, ele vai atuar onde? Se ele vai atuar no núcleo ou se ele vai atuar no citoplasma, tá? Se ele vai atuar no citoplasma, eu estou pensando que lá está o transcrito maduro e esse transcrito maduro vai estar indo para a fase de tradução. Tá? Então, o que tem que ver também é isso, se existe já uma localização da ação desse RNA, ou se ele está, por exemplo, lá no núcleo, agindo no processamento do próprio RNA mensageiro que tá sendo processado, né, no splicing lá do eucarioto. Deixa eu pegar aqui o artigo. Eu não cheguei a ler o artigo ainda. Mas talvez tenha eu vou ler depois. tenha alguma... Uhum. Aqui no computador tem... Cadê meu artigo? Só um pouquinho. Eu vou abrir ele como Tudo bem, professor. a tela aberta, tá? Que eu Uhum. acho que fica mais fácil. Sim. Tá? Vocês estão vendo o artigo? Sim. Tá? Então, aqui tá, ó, a classificação dos no-codings. Primeira coisa que chama atenção, ó, é que vocês têm um monte de abreviação. Tá? Isso significa que são muitas categorias de no-code que vão entrar aqui. Tá? E aí, eu já marquei alguns pontos importantes aqui, por exemplo, ó, a definição de codificadores, né, longos, não codificadores longos, está baseada na argumentação biológica e amplamente aceita na comunidade. E é usada a definição para 200 nucleotídeos de RNA. Tá? Então, se convenciona isso.
para 200 nucleotídeos, o que é diferente do que a gente trata, por exemplo, para procariotos. Aqui eles estão tratando de eucariotos. Tá? E eles falam de genoma, né, de mamíferos, de humanos, de camundongos lá. E aqui eles falam que essa definição é arbitrária, tá? Então, que isso provavelmente ainda pode sofrer alterações. Entendi. Então, necessariamente, né, é porque nos artigos que a gente lê, a gente vê bem, fica bem nítido, né? Mais que 200 nucleotídeos, né? Praticamente todos os artigos que eu li falavam isso. Mas não necessariamente, né? Essa regra, mais que 200, né? Então, aqui, por essa literatura de classificação, né, que é uma revisão de classificação, ele está sendo bem incisivo em dizer que eles estão aceitando que seja 200 nucleotídeos e que seja incluído nessa categoria de RNAs não codificadores longos. Tá? E aí, mais para baixo aqui, deixa eu te ver. E daí aqui eles mostram as questões, né? Onde é que eles podem estar localizados. Então, aquilo que eu comentei, né? Regiões intergênicas, ó. Então, Sim. eu posso ter o gene A, um RNA não codificador longo, o gene B. E eles podem estar todos na mesma fita, né? Codificadora. Essa é outra pergunta que eu queria fazer também, que eu estava numa dúvida. Então aqui tem uma outra situação, que eles podem estar na fita complementar, enquanto que os genes estão na fita, né, abaixo. Ou eles podem estar com o gene A e o gene B está na fita complementar, mas isso tudo é considerado região intergênica. Outra situação é que eles podem estar dentro, ó, da região intrônica. Então, você tem um exon, um intron, um exon, um intron, e nesse intron você pode ter um RNA não codificador longo, que depois você tem o exon 3, porque esses introns, eles não têm tamanho padrão, tá? Nem o exon não tem tamanho padrão, que compõe o gene. Então, na hora do processamento, ele vai ser transcrito, né? Essa sequência aqui vai ser transcrita, contendo dentro dela o RNA não codificador. Depois, no processamento, esse RNA não codificador vai ser liberado para que ele possa, né, exercer a função dele, né? E aqui um outro caso são os casos do sense e do não sense. Então, isso aqui é quando a gente tem situações, por exemplo, em que eu tenho o RNA numa fita, o não codificador numa fita, e eu tenho um gene na fita oposta. Então, na verdade, essas sequências aqui são sequências complementares. Tá? Uma possibilidade aqui seria que esse RNA que está aparecendo aqui, não codificador, ele seja o regulador desse gene que está embaixo. Tá? Quando, claro, o gene A, né, tiver lá maduro e o RNA não codificador também já tiver sido transcrito, existe uma chance de que quando eles fizerem pareamento de bases, isso daqui possa ser um fator de regulação. Tá? E aqui eu tenho um antisense, aí também aqui tem o sentido de transcrição também, né? Que está aqui levado em conta. E aqui eu tenho um antisense, onde eles estão em fitas opostas, em sentidos opostos também. Tá? Mas que também pode ser um caso de que ele seja eventualmente o regulador do gene que está aparecendo aqui. Então, existem muitas possibilidades e provavelmente, como eu não trabalho com programas para eucariotos, não tenho conhecimento nessa área, mas provavelmente deva existir alguns programas que levem essas coisas em consideração, né, de buscar essas sequências, e se essas sequências, algumas delas já podem ser, claro, conhecidas, daí elas fazem parte de banco de dados, que pode ser por alinhamento, fazer busca de mineração, né, por alinhamento. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. E aqui tá, ó, aqui são os mecanismos, ó, regulação transcricional desses RNAs. Então,
que tipo de regulação transcricional? Essa regulação em cis significa que ele é alinhado ao RNA mensageiro que ele está regulando. Desculpe, não, ao contrário. Em cis é que ele está no mesmo sentido que o RNA que ele está regulando. Em trans significa que ele é transcrito num outro lugar do genoma e quando ele é transcrito, ele vem para alinhar com aquele RNA mensageiro que ele está regulando. E existem casos aqui, por exemplo, ó, que ainda não estão definidos, né, que eles estão mostrando os genes, né, quais são os genes que estão sujeitos a esse tipo de regulação. Olha, a regulação traducional, tá vendo que ela também faz, então regula transcrição, regula tradução, regula splicing, aquilo que eu tinha comentado, tá? Que daí é o processamento do RNA mensageiro que está sendo regulado. E aqui ele traz outros tipos de regulação, ó, pós-transcricional, quando já está o transcrito pronto, que ainda pode ter algum tipo de regulação. E outros mecanismos que ele não está sugerindo aqui o que é, né? Então, é bem variado, ó. E a quantidade de genes, são esses que estão mostrados aqui, na tabela, né? Vocês vejam que tem vários tipos de genes aí que são regulados por esse tipo de RNA não codificador regulatório. Aqui ele está dizendo daí quais que são, né? Está falando de cada um dos tipos de regulação. Aí aqui ele está mostrando, ó, os autores estão mostrando isso. Então, no caso de uma regulação transcricional, existe o GNA, né, que vai ser transcrito, e aqui está um RNA que vem aqui regular naqueles elementos regulatórios, ó, ele vai interagir com aqueles elementos regulatórios que nós comentamos lá no processo da transcrição ou da tradução, né, que tem elementos regulatórios, e esses RNAs vão interagir direto com uma sequência de DNA específica, né? E em alguns casos também com proteínas, porque essas bolinhas que estão sendo mostradas aqui, olha, são proteínas. Ó, pós-transcricional, uma regulação pós-transcricional, que é o caso, por exemplo, do processamento. Então, você tem um exon aqui, daí você tem o exon 2, você tem o exon 3, e aqui em preto você tem o intron. E aí você tem os RNAs, que estão, esses vermelhinhos aqui são os RNAs, eles vêm interagir aqui nessa região do intron para favorecer, né, a liberação desse intron. Então, tem várias situações em que pode ser, que eles podem atuar. Além daquelas questões, né, que a gente comentou que as proteínas já são proteínas regulatórias, né? Alguma coisa aqui. Aqui está mostrado aqui uma proporção nesse gráfico, ó. Então, se tem em humanos, ó, e eles estão chamando até de médios, ó. Small, médio e large. Os longos ainda estão divididos em pequenos, em médios e grandes, em compridos, né, no caso. Uhum. Tá? E estão comparando o camundongo com o humano. Realmente, quem for trabalhar nessa área tem muita coisa para entender. Porque daí tem que ver principalmente qual é o consenso, né, de se classificar e depois interpretar. Tudo bem em Legal. relação a isso? Tudo bem, professora. Muito bom. Depois eu vou dar uma lida nesse artigo. Ele vai esclarecer muito também, ó. Obrigado. Mais perguntas? Chiquito? Oi, professora. Oi.
Bom, eu já fiz uma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu faço a minha vez e pergunto depois. Eu acho que ninguém quis, mas beleza. Não, ninguém está com a mão levantada. Posso perguntar? Ah, o Erison. Pode perguntar, Emerson, pode perguntar. Obrigado. Só em relação às off de novo, vamos supor que tem um string que é um códon de início, eu tenho uma sequência e logo em seguida eu tenho um stop códon. Pode acontecer de eu ter um ATG de início dentro dessa sequência? Tá. O ATG, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Porque o ATG, ele é um códon de início, tá? Ele é entendido como um códon de início. Mas existem outros ATGs dentro da proteína, porque se a proteína tiver outras metioninas, que não seja a primeira metionina, eu vou ter mais ATG, tá? Então, as proteínas, elas podem ter um ATG lá que seja o primeiro, mas elas podem ter outros, porque elas vão ter outras metioninas colocadas ao longo da proteína. Então, eu posso ter, por exemplo, lá o último aminoácido da proteína também ser uma metionina, eventualmente. E daí, depois desse ATG, vem um códon de parada. Mas esse ATG daí não é um códon de início, ele é um códon para metionina, um códon interno. Entendi. Obrigado, professor. Então, por isso é que também, quando você pensa em olhar a proteína, uma das características, né, que os programas usam é que você tem que ter um espaço entre o primeiro ATG e o códon final, tá? E você aceita, claro, ATGs internos, porque o programa não vai te dar, assim, uma sequência, eu tenho um ATG e um códon de parada aqui. Ele não vai te considerar isso aqui como uma ORF, porque você já pôs lá ele já contém nas características de busca que você tem que ter um espaço mínimo entre esse ATG e o códon de parada. Então, se vocês lembrarem lá, o citocromo C, que tem 100 aminoácidos, ele é considerado, e foi considerado durante muito tempo, a menor proteína conhecida. Então, 100 aminoácidos significa que eu tenho, no mínimo, 300 bases, porque para cada aminoácido eu tenho 3 bases, que é o códon. Então, o ORF Finder, por exemplo, ele considera isso. Você encontre um ATG, tá? Considere um espaço mínimo e encontre um códon de parada. O que se viu depois é que tinham uns peptídeos que eram menores, né, do que 100 aminoácidos e que eles estavam sendo perdidos. Então, alguns programas de busca de proteínas, eles foram aprimorados nesse sentido, para você tentar, de repente, pegar peptídeos menores do que 100, que tenham menos do que 100 aminoácidos e que são funcionais, porque isso daí acaba caindo fora da tua busca. Mas você pode, hoje em dia, já dizer, não, eu quero menos do que 100 aminoácidos, então menos do que 300 bases entre o primeiro códon e o último códon, tá? Essas coisas você pode ajustar. Eu posso ter, por exemplo, ATG e ATG, que é a metionina número 1 e a metionina número 2. Eventualmente, a proteína tem no segundo aminoácido uma metionina também. Aí, qual que é a metionina, a primeira metionina, né? Aí, essas coisas é que daí você tem que olhar o aspecto biológico da sequência que você está trabalhando. Mas é possível você ter uma metionina, 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 por exemplo. 3 metioninas seguidas no início de uma proteína. É possível ter. Não sei se biologicamente falando é ativo, mas eventualmente é possível. Depois você descobre qual deles é o verdadeiro aminoácido número 1. Foi respondido? Então, sim, mas então, basicamente, a gente tem que levar em consideração só o códon de início, uma certa sequência de um tamanho relativamente grande e um stop Stop códon, né? códon, um stop códon, sim. Aí você vai fazendo os refinamentos, eventualmente você pode adicionar mais alguma informação daí. Ou você pode, por exemplo, fazer um pipeline. Você
usa um programa que procure o início, o espaço e o fim, aí você já associa com outro programa que olhe as extremidades, que procure, por exemplo, um outro sinal, um promotor, por exemplo, porque existem programas para busca de sítio de ligação do ribossomo, existe programa para busca de promotor, e você pode, por exemplo, ir fazendo uma sequência de programas que a tua mineração use um pipeline, por exemplo. Tá bom, professor, obrigado. Nada. O Alisson agora, né? Professor, eu acho que eu não sei se você vai querer responder a minha pergunta, porque talvez é a resposta de uma das questões da sua lista de Não, exercícios. vai, pergunta aí, pergunta aí. Lá na questão número 10, é para correlacionar 14 termos com 11 descrições. Eu Ah, tenho uma tá. dúvida que é o seguinte: vai ter termos que não vai ter correlação ou vai ter descrições com mais de um termo? Olha, para dizer bem a verdade, não me lembro o que eu fiz aí. Eu precisaria olhar. Mas se Olha, sobrar termo, não tem problema. olha, Se vocês acham que sobrar termo, não tem para problema. aproveitar aí, houve trabalho em grupo. É, Eu consigo, eu não sei se está certo. Quando eu li, eu considerei, no caso lá, 1 para 2. Uhum. Né? Eu não vou falar. Então, teve casos que, por exemplo, a letra E, eu coloquei 2 opções. se tiver duas opções, coloca duas. Então, Eu não me lembro. Na verdade, olha, sinceramente, eu não me lembro como que estava isso, porque eu acabei não contando. olha, eu gastei um pouquinho de massinha cinzenta, hein? Muita massa cinzenta para fazer. Nossa, é que já deu um trabalhão para encontrar uma relação, imagina encontrar o que sobrou. Então. Não, mas se sobrar, não tem problema também. Se sobrar, o importante é que vocês façam a correlação lá, pelo menos do que está lá. Aqueles que estão lá, eles têm uma correlação com alguém que está ali na lista de baixo, tá? Uhum. Então, pelo menos isso. Se sobrou, não tem problema. Mas aquilo ali é bem teórico, né? É para forçar vocês a darem uma olhada na teoria mesmo, porque ele é bem teórico. E forçou mesmo, viu? Forçou. É. Tá bom, professor. Obrigado. Valeu, José. Mais Eu não alguém? sei, eu não sei se eu acertei, mas, né, foi o que eu consegui ver, né? Sim, sim. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre as atividades? Oi, professor. Oi, Bem, Denilson. isso. Então, semelhante ao colega, relacionado a uma questão, eu vou até falar brevemente aqui o que eu entendi e também não sei como que você pode ajudar sem respondê-la. Mas é a Tá. questão 6 da E. coli, que fala sobre o gene POL-A, né, que Tá. ele é responsável por codificar a DNA polimerase 1. Né? Então, eu entendi ali as funções de polimerase, né, 5' 3', entendi a função de exonuclease, 5' 3' também. Entendi que a função, vamos dizer assim, corretiva dela se processa no sentido 3', 5'. Eu também consegui encontrar uma imagem aqui que separa os 3 domínios responsáveis ali pelas funções de polimerase e exonuclease. Então, assim, de certa forma, eu consegui, acho que, absorver ali e entender um pouco como ela funciona. Eu só não consegui mesmo responder a questão, então não sei se você consegue Deixa eu ajudar pegar. nesse Deixa eu ver sentido. se eu pego Se aqui. quiser, eu posso ler, professor. Só um pouquinho que eu quero ver se eu Tá. consigo carregar aqui. Agradeço. Seria a questão 6 da lista mais teórica. Eita, eu não vou achar as questões. Melhor você ler mesmo. Tudo bem, pode
Pode deixar. Acho que estão me ouvindo, né? Em E. coli, foram isolados mutantes do gene POA que geram um produto gênico defeituoso ou com pouca ou nenhuma atividade de polimerase no sentido 5' 3', mas atividade normal de exonuclease 5' 3' da DNA polimerase 1. Entretanto, não foi identificado nenhum mutante POA que seja completamente deficiente da atividade de exonuclease 5' 3' e que retenha a atividade de polimerase 5' 3' da DNA polimerase 1. Como esses resultados podem ser explicados? Então, só complementando, pelo que eu estava pensando, até me pareceu que às vezes ela poderia até manter a função de polimerase e não ter a função de exonuclease, que me pareceu um domínio mais complexo e aparece ali mais na borda da proteína. Então, essa seria a dúvida, não sei como você pode de alguma forma, mas não, é porque você vê lá que ele tem os mutantes, né? Daí o que acontece? Você tem as 3 polimerases, a 1, a 2 e a 3. certo. Tá? Daí você vê que o que ele mantém? Quem que tem atividade de hexanuclease 3', 5'? É a 1. Tá? Então, você já isola 1, porque ele diz ali, em E. coli foram isolados mutantes de DNA polimerase. Aí ele começa a falar quem são as atividades, né? Então, você tem um caso em que ele retém isso, um caso que ele retém o outro. Então, o que é mais o que vai, o que ela está ganhando e o que ela está perdendo ali. O que essa coli mutante vai poder fazer? Tá. Eu acredito que é assim, mais ou menos no sentido que eu estava pensando mesmo. Só não consegui encontrar essa informação, mas acredito que se eu pesquisar um pouco mais aqui, eu consiga. Mas eu entendi. De certa forma, pega aquela tabela das polimerases de coli, que daí você vai ver quem que tem atividade 5', 3'. Quem tem? 3', daí que é a polimerase. Certo. Tá? Eu tô com ela aberta aqui até. 3'. Daí, exonuclease. Exonuclease que vai desmontar o DNA. Tá? Ela vai... A polimerase, ela vai sintetizar o DNA. Então, é atividade 5', 3', sempre. Certo. Aí, ela vai desmontar o DNA, que é exonuclease. Aí, exonuclease, eu tenho 2 possibilidades. Ela desmontar no sentido 5', 3', que ela começa no 5' e vai para 3', ou ela entra em 3' e vem para 5'. Então, são 2 atividades de exonuclease que tem. Aí, se você pensar, o meu mutante perdeu a atividade de polimerase 5', 3', o que vai acontecer com esse mutante? Esse mutante é viável? Esse mutante pode sintetizar? Porque não adianta ele ter atividade de polimerase, ele pode ter atividade de polimerase, mas não pode ter atividade de exonuclease. Ou se ele perder a atividade de polimerase, o que vai acontecer com ele? Tá. Então, inclusive, até eu tinha encontrado aqui a tabelinha, estou utilizando ela mesmo. Mas eu acho que eu entendi, professora, o sentido que você está pedindo, assim, sabe? Preciso ler um pouquinho mais, já consegui entender bastante, mas acho que agora com a sua ajuda, assim, eu consigo fazer o texto ali. Se imagina um mutante, tá? Imagina um mutante. Porque a coli, ela tem essas polimerases. Certo. Ela tem as 3 polimerases. Aí você pensa, agora eu tenho uma coli que perdeu a atividade X. O que vai acontecer com essa coli? Como é que ela vai se comportar se ela perdeu essa atividade? Tá? Sim, já imagino que é a resposta. Sim.
Obrigado, então. Eu acredito que daí, eu não acho que pode falar, né? No caso, nesse sentido, ela perderia funcionalmente ali Ela pode provavelmente não ia exemplo, sobreviver, né? Provavelmente não ia ela pode sobreviver, ou ela sobrevive capenga, por exemplo. Ela sobrevive, mas ela não consegue fazer tal coisa. Por exemplo, você perder a capacidade de exonuclease, que seria a correção, né? Pode ser até que as cópias ocorram, né? As replicações, mas não com a mesma qualidade, né? Então, sim, vai manter fidelidade de replicação, tá? Vocês talvez não tenham as palavras bonitas aí para colocar, mas fala do jeito que você entender, tá? Porque lembra que a atividade de exonuclease, ela é que ajuda a fidelidade da replicação. Porque a polimerase vai fazendo, né? Vai colocando lá. Claro que ela tem um nível de fidelidade bem alto, mas mesmo assim ela comete erros. Por isso que existe a exonuclease, tá? A exonuclease da polimerase 1, lembrem que ela tá lá para fazer os fragmentos de Okazaki, que ela mexe nos fragmentos de Okazaki, porque ela tá responsável pelas emendas lá. Ela tira os fragmentos, sintetiza e a ligase liga. Tá? Então, vê bem quem é a polimerase que a gente está falando, se é polimerase 2, se é polimerase 1, porque elas têm momentos diferentes em que elas estão fazendo polimerização também. Não, agradeço. Até eu aprendi bastante aqui fazendo as anteriores, né? Até, como na aula é bastante conteúdo, é interessante o exercício que a gente revê. Sim. E entendi bastante. Mas essa conversa também é justamente para orientar vocês no estudo, né? Porque não adianta você ficar lá batendo cabeça sozinho. Por isso que a gente fez esse atendimento aqui para lembrar, né, que você tem, pensa assim, olha aquilo, emenda mais uma informação, daí você vai complementando. Não, perfeito, professor. Acho que eu já consigo evoluir aqui. Por enquanto, minha seria essa. Obrigado, tá? Tá bem. Olha, aquele livro de biologia básica tem ajudado bastante, né? No caso, sou leigo na parte, né, de biologia molecular, professor, né? Mas ele tem aquele lá tem ajudado bastante. O do Zaha? É do, deixa eu ver aqui, do... Não, aquele... Não, do Arnaldo. Zaha mesmo. Do Arnaldo Zaha. Não, esse livro é muito bom. Eu conheço o Arnaldo, o Henrique, a Luciane, eles são muito bons. Eles fizeram uma abordagem, assim, bem legal. E eu acho que para vocês, assim, que precisam ter sempre à mão, é uma bibliografia bem recomendada. Mais perguntas? Curiosidades? Eu posso introduzir alguma coisa do CRISPR, que a Genilza tinha perguntado? Se vocês não tiverem mais perguntas. Por mim, tudo bem, professor. Tá? Porque daí eu carrego lá um artigo, daí a gente vê um pouquinho, que eu acho que também é bom a gente mencionar. Peraí. Primeiro eu preciso abrir o... Vocês estão vendo o artigo do CRISPR? Sim. Sim, daí a primeira coisa importante que eu acho é já entender o que significa, né? Então, aqui está o nome, por que a gente fala CRISPR, né? Então, é Clustered Regulatory Interspersed Short Palindromic Repeats. Tá? Então, o acrônimo, né, de tudo isso aqui. E
E tem duas coisas importantes já para comentar, que são sequências espaçadoras, regulatórias e curtas, e ainda são palindrômicas, tá? E aí, aqui está já alguma informação histórica, né, a respeito do CRISPR, e é na década de 80 que começa a aparecer, embora só mais tarde estourou, né, a questão de o CRISPR-Cas9, que é o CRISPR-Cas9, justamente porque daí as duas pesquisadoras, né, que receberam o prêmio Nobel recentemente, elas usaram para fazer edição genômica. Tá? Mas as informações, né, históricas já começam lá na década de 80, onde foram encontradas essas sequências repetitivas lá nos genomas dos procariotos, porque a origem desse material realmente é em procariotos. Então vejam que ao longo do tempo, né, existiu muita literatura, né, que foi trazendo informações a respeito disso. E aí bactéria e arqueia, né, porque a arqueia entrou junto, já que já se sabe que existe essas sequências. E o que acontece é que existe um locus CRISPR, né, que é uma estrutura genômica que está presente no organismo, tá, e que ela é variável, assim, em termos de tamanho e também variável em termos de sequências repetitivas que podem existir no genoma. Tá? Então, aqui até eles estão comentando, né, que essas sequências repetitivas variam de 21 a 47 pares de base e tem uma média, mais ou menos, de 32 pares de base. Tá? Então, deixa eu pegar uma figura aqui para olhar a arquitetura. Então, lá embaixo, a figura. Tá? Então, aqui começa, né, a mostrar um pouco da arquitetura do locus CRISPR. Tá? Então, existe uma sequência repetitiva, né, uma sequência espaçadora e uma sequência repetitiva. Então, aqui, nessa figura A, ele está amplificando o que está mostrando aqui embaixo na figura B. Então, existe uma sequência líder, que está à frente, né, desse bloco de sequências repetitivas, e aí está mostrado que esses anéisinhos aqui, cada um deles representa, então, uma sequência repetitiva, um espaçador, uma sequência repetitiva, um espaçador, e daí um final. No caso de coli, está mostrado aqui, então, agora um pouquinho maior a estrutura, que ela está amplificada aqui para baixo. Então, esse bloquinho aqui de sequência líder e mais as sequências repetitivas com os espaçadores, um atrás do outro, né? E aqui na cor vermelha e na cor azul, estão mostradas as proteínas, que são as proteínas Cas. Então, por isso que o sistema é chamado, né, de locus CRISPR-Cas, porque claro que os Cas aqui são os genes para as proteínas, né? Porque eu estou falando aqui do DNA cromossomal. Então, são os genes para as proteínas Cas. Aqui abaixo, o que os autores comparam é a coli, né, na porção superior, depois o Streptomyces aqui, Thermophilus. Então, ele tem um sistema diferenciado aqui, você veja, mas tem ainda a sequência líder, tem os espaçadores e as sequências repetitivas e as proteínas Cas. Aqui eu tenho Pirococcus furiosus, tá? Então também ele tem uma arquitetura genômica já um pouquinho diferente, mas eu consigo identificar as proteínas Cas, né? Sequência líder e aqui as sequências repetitivas, tá? Então, o que chama atenção aqui são essas sequências repetitivas, que elas são a parte variável do locus. Tá? Porque aqui nessas sequências repetitivas são informações que foram recebidas pelo organismo e que o organismo guarda essa informação para reconhecer
uma informação nova que está entrando, que é uma informação invasora. Por isso é que o sistema CRISPR é identificado como um sistema imunológico para os procariotos, tá? Porque é como se o organismo guardasse um fragmento de DNA invasor e quando um novo fragmento desse DNA voltar a invadir a célula, ele vai ser reconhecido como um invasor e vai ser combatido. Então, a ideia, né, do sistema CRISPR ali original é essa. Tá? Aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, tá. E aqui é a mesma coisa. Existe também essa sequência PAN, que é uma sequência também importante, porque ela está marcando uma posição de reconhecimento aqui, tá? De levar essa sequência que está entrando para ela ser reconhecida, para ser guardada, né? Então, vocês vejam que tem aqui a aquisição de um novo espaçador, tá? Que vai ocorrer próximo à sequência líder. Então, aqui eu tenho uma sequência original, tá? Que vai ser utilizada para ser guardada no genoma da coli ou de outra bactéria, para que ela faça parte da memória. O termo, acho que a gente pode usar esse, é como se fosse uma memória genética, tá? E aqui, vocês vejam, as proteínas Cas, elas favorecem a aquisição dessa pequena sequência aqui, para que ela entre aqui e passe a fazer parte da biblioteca, passe a fazer parte da memória, tá? do organismo, e para que depois ela possa ser usada para reconhecer a entrada, né, de um DNA estranho aqui que possa trazer uma informação que seja semelhante. Deixa eu ver se eu tenho, aqui, por exemplo, tá? Tá. Tinha, aqui, ó. Então, por exemplo, a aquisição de uma sequência espaçadora. Tá? Então, um DNA do fago entrou na célula, tá? E ele trouxe, então, essa informação, que tem a sequência vermelhinha, que é a PAN, tá? E o espaçador. Então, esse pedacinho é que vai ser adicionado na biblioteca, na memória da bactéria. Tá? E quem que ajuda a fazer isso? São as proteínas Cas. Então, essa biblioteca aqui, ela pode ir aumentando à medida que a bactéria for sendo desafiada, né, com a entrada de DNAs que sejam DNAs estranhos. E aí, o que acontece é que, por exemplo, se agora ela já tem na memória essa informação, ela depois pode usar essa informação. Então, aqui uma outra infecção, né, um outro estágio aqui de infecção, tá? Vai entrar um outro DNA, né, desse fago, e vai trazer de novo aquela sequência de reconhecimento. Só que agora a bactéria já tem a informação dessa sequência. Então, ela vai poder usar essa informação de reconhecimento para combater esse DNA estranho. E as proteínas Cas ajudam isso, porque daí, né, a sequência que o fago está trazendo, ela está sendo reconhecida pela memória da bactéria, porque vai ter um alinhamento aqui, né? E aí, esse DNA estranho vai ser degradado. Então, a bactéria vai poder se proteger dessa segunda invasão. Na primeira invasão, ela adquiriu a sequência espaçadora, que identificaria o invasor, e na segunda invasão, ela já pode se proteger desse invasor, tá? Então, por isso que esse sistema, né, é chamado de sistema imunológico, né, um sistema de defesa, porque o termo imunológico é um termo mais abrangente, né?
Ó, então aqui são os vários, né, espaçadores aqui que estão sendo adicionados na biblioteca, né? E daí eles podem ser produzidos. Então, eles são chamados de CR, RNAs, e daí eles vão reconhecer as diferentes sequências que podem estar invadindo uma bactéria. E aqui, nessa tabela, então, traz quem são as proteínas, né? As proteínas Cas. Então, Cas1, Cas2, Cas3, Cas6, então tem vários tipos aqui. E aqui quais são os organismos modelos em que elas foram caracterizadas e daí qual que é a atividade delas, né? Então, algumas são para aquisição de espaçadores, outras têm atividade de endonuclease, quer dizer que vai degradar o RNA, né? Aqui tem uma que a Cas5 ou CSN1, tá? Ela usa espaçadores já existentes para resistência a fagos. Então, esse sistema é o sistema original, e a partir desse sistema é que daí aquelas pesquisadoras, né, que é a Jennifer Doudna, eles conseguiram propor um sistema de edição, tá? Que daí já é, hoje em dia, utilizado principalmente na pesquisa, né? Em alguns casos de clínica aí que eles estão propondo utilizar. Tudo bem em relação a isso aqui? O artigo está, né, disponível para vocês darem uma olhadinha. Tá? Que é um artigo, esse é um artigo mais 2010, mas acho que tem uma revisão ali que eu coloquei também, mas esse aqui é o artigo original, né, que deu origem depois à pesquisa clínica para usar CRISPR. Mais perguntas? Genilza? CRISPR é um mecanismo de defesa, né? Então, Fale um pouquinho mais alto só. Então, professor, o CRISPR é um mecanismo de defesa, né, da célula. Isso, originalmente é o mecanismo de defesa, tá? Só que daí esse mecanismo foi usado para fazer uma metodologia, né, em laboratório. Porque daí você pode, por exemplo, inserir na bactéria ou inserir no organismo, por exemplo, o pessoal lá da bioquímica, por exemplo, que estuda parasitas lá, os tripanosomatídeos, eles usam o sistema CRISPR para fazer modificações no genoma. E a proteína Cas9, ela é extraída de E. coli? Eu não entendi essa parte. Eu não sei te dizer com certeza de que organismo que ela é, tá? Porque elas mudam um pouco de organismo para organismo, tá? Mas já ela tem a atividade para juntar o segmento novo, que é o espaçador, juntar no gene que você quer. Então, você usa a Cas9. Ela tem uma atividade específica, só que eu não vou lembrar isso de cabeça agora para te falar. Beleza, obrigada. Mas é o que a gente chama de edição, né? Por CRISPR. Mais alguma coisa, pessoal? Mais dúvidas sobre os exercícios? Deixa eu ver. Só vou fechar aqui que eu quero pegar uma coisa.
Essas duas perguntas que estão na tela, eu já passei para vocês? Eu acho que tá naquela lista maior. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, professora. E eu passei essas perguntas para vocês? Não. Parece que não. Eu estou abrindo aqui os arquivos para ver se são essas daí. Mas Eu acho que não passei, mas daí vocês podiam fazer essas perguntas agora. Podiam responder agora. Tá bom, professor, eu vou responder aqui. Tá, então vê lá. A primeira, explique se isso é verdadeiro ou é falso. Como o par GC é estabilizado por 3 pontos ou 3 ligações de hidrogênio, enquanto que o par AT é estabilizado por apenas 2, o DNA rico em GC é mais difícil de dissociar que o DNA rico em AT. Dê um exemplo que ilustre o papel das sequências ricas em AT. Então, a primeira parte é falsa ou verdadeira? Ô, professor, é para a gente responder aqui e entregar para você ou para a gente Não, conversar? fala aí, alguém fala aí. É verdadeira. Eu Tá. acho que É verdadeira. É verdadeira. Isso aqui é uma coisa interessante quando você tem, por exemplo, você tem porcentagem de CG no genoma. Tá? Então, o genoma, para abrir, um genoma que é rico em Cs e Gs, é um genoma mais difícil para abrir. E você vai ver que tem regiões, em alguns momentos, que você percebe, né, quando você sequencia, ele tem GGG, quer dizer que ele é CG, né? Ou ele tem AAA, quer dizer que ele é AT, tá? Agora, eu queria que vocês tentassem lembrar um exemplo, tá? De uma sequência rica em AT, e que por ela ser rica em AT, ela é fácil de abrir. Daquilo que a gente trabalhou aqui, que a gente falou. A Tata Box, né, professor? box. A Tata Box é rica em AT, tá? Mas daí a Tata Box, ela precisa abrir, porque o Tata Box é o quê? É replicação, transcrição ou tradução? Tata Box está envolvido em replicação, em transcrição ou em tradução? É na transcrição, não é? Por que é na transcrição? Porque está Uma região promotora? Isso, numa região promotora, tá? Então, se ela é rica em AT, quer dizer que ela vai ter AT, mas depois ela vai ter a complementar, que vai ter TA, né? E um outro lugar, na replicação, por exemplo, onde que seria interessante uma abertura? Onde que eu preciso abrir o DNA duplex na replicação? Seria na região ORC, né? Ela é rica em AT e facilita a polimerase A, se não me engano, a abrir, a desmontar o duplex para as outras polimerases. Eu acho que é isso. Isso, por isso mesmo, na origem de replicação, né? Aonde é necessário abrir o duplex. Na origem de replicação é uma região que também você tem sequências ricas em A e T.
Então, onde você vai abrir? Ali, quem vai abrir o duplex não é a DNA polimerase, né? Porque são as outras proteínas que ajudam. Agora, lá no caso do promotor, quem abre o duplex é a RNA polimerase. Ela tem essa habilidade de abrir o duplex. Tudo bem em relação a essa pergunta? Tudo bem. Ô, professor, uma curiosidade, posso perguntar? Claro. Tem, assim, a gente falando aqui de que as ligações AT são mais fracas que as GC, né? Tem, assim, algum estudo, alguma coisa que compara espécies com mais AT ou com menos AT e Sim. se isso Sim. influencia em alguma coisa na evolução delas ou alguma atividade delas? Sim, tem. Tanto que quando você publica genomas, você indica a porcentagem de GC e que a bactéria tem, ou que o organismo tem, né? Existe uma linha, eu até tenho um artigo sobre isso, existe uma linha de pesquisa que estuda concentração de GC nos genomas. E existem genomas, você pode ver isso também, que eles têm regiões mais ricas em GC e regiões mais ricas em AT, ou menos ricas, né, em GC, porque daí já diz que ela está rica em AT. Então, existe sim, porque até o modo de vida do organismo pode ser inferido pela percentagem de GC que ele tem. Por exemplo, organismos de vida livre aparentemente têm mais porcentagem de GC do que organismos que estão, por exemplo, parasitas, coisas assim. Mas existe uma linha, sim, de Professor, pesquisa nisso. Oi? então aquela bactéria, aquela Thermophilus, né, que a gente usa em PCR, então ela pode ser rica em GC. Mas por que você usa no PCR? Se extrai ela da DNA, usa ela para fazer DNA polimerase, ataque DNA polimerase. Tá. Porque, sim, é porque ela tá lá, ela tá num ambiente bem quente. É isso que você quer dizer, né? Isso. Isso, porque a TAC polimerase dela é resistente ao calor, mas aí eu estou falando da proteína, né? Mas a bactéria em si, ela tem um genoma estável também por causa do calor. Sim, ela é rica em GCs, o genoma dela é mais rico em GC. Ela é uma bactéria de vida livre, né? Tá? E a segunda pergunta. Algumas proteínas que estimulam a expressão gênica ligam-se a sequências específicas no DNA e, às vezes, também induzem mudanças de conformação no DNA. Explique a vantagem e o propósito, né, dessas mudanças de conformação. Então, vamos pensar naquelas que a gente viu ontem, né, as proteínas que estão envolvidas na regulação da expressão gênica, e que elas se ligam a sequências específicas do DNA. Mas algumas delas fazem com que o DNA mude de conformação, por exemplo, o DNA dobre. Tá? Por que seria interessante ou necessário, né, mudar a conformação do DNA? Porque só simplesmente não, só de ligar o DNA não é suficiente, ela tem que também induzir uma mudança de conformação. É para facilitar, né, professora? Algumas reações ou até dificultar outras, mais ou menos. No caso que a professora falou ontem, eu não vou conseguir explicar de forma bonitinha, mas ele tinha uma proteína que ela melhorava a interação do promotor com uma outra proteína que eu não lembro, acho que era o fator sigma, né? Não lembro muito bem. Que ela induzia esse dobramento para facilitar essa interação. Então, o que acontece?
a proteína que regula a expressão, ela se liga numa posição afastada da polimerase, que a polimerase está lá no promotor, né? E ela se liga numa posição afastada, para ela chegar pertinho da polimerase e favorecer a ação da polimerase. O que tem que acontecer? O DNA tem que se dobrar, ele tem que mudar a conformação. Ele tem que se dobrar para que haja a interação entre a proteína estimulatória e a polimerase. Tá? Porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas a proteína está tão longe. Se a gente sempre pensa que o DNA está linear. Aí a gente olha um DNA linear e vê, aqui tem o promotor, né? Na minha direita, aqui está o promotor e a RNA polimerase vai se ligar nesse promotor. Daí a minha esquerda, ali afastado, lá uns 60, sei lá, 100 pares de base, tá o sítio de ligação da proteína estimulatória. Mas como que ela vai fazer a estimulação se ela está posicionada distante do sítio promotor? Aí a resposta é: o DNA vai dobrar e vai trazer essa proteína próxima da RNA polimerase para favorecer a atividade da RNA polimerase. Então, a ideia aqui dessa pergunta é vocês pensarem, né, que eu vejo sempre o DNA como uma estrutura linear, mas se eu estou pensando num DNA que está funcionando, né, pode ser que em alguns momentos ele tem que se dobrar sobre ele mesmo para que a resposta, né, realmente aconteça. O bloqueio da expressão gênica também pode acontecer dessa forma, né? Porque se eu tiver uma proteína que seja uma proteína repressora e o DNA dobrar e essa proteína repressora chegar perto da RNA polimerase, pode ser que ela bloqueie a ação da RNA polimerase. Tudo bem com essa pergunta? A resposta estava bem no caminho, tá? De dizer que tem o promotor e que ali no promotor existe a RNA polimerase que vai sofrer o efeito, né, da proteína que está chegando perto dela. Só que para chegar perto dela, o DNA tem que se dobrar. E existe até a proteína que ajuda, né, o DNA a dobrar. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Curiosidades? Vocês não chegaram ainda lá naquela questão para fazer a sequência, a análise da sequência? Que está na atividade? A da Lua? Não, a análise da sequência mesmo. A da Lua é a da tradução, né? É a última, né, professora? É. A da Lua já fizeram? Acho que ainda não. Não, não chegamos a. Eu também não cheguei a fazer as duas últimas, no caso, né? Que havia passado após. Sim. Não cheguei a fazer, não. Tem uma da sequência promotora lá também, né? Que eu mandei uma, até que acho que foi a Genilza que perguntou se era para entregar, né? Vamos ver se a gente responde a da Lua e a da sequência promotora na sexta-feira. Daí a gente faz aqui juntos. Mas vocês trazem, tentam trazer. Uhum. Eu vou tentar fazer amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Nossa, pode fazer até na sexta-feira de manhã. Que aquela lá é uma combinação. Na verdade, a da Lua, de Júpiter, é uma combinação. Para vocês exercitarem ali as combinações. Ô, professora, a aula de sexta-feira está marcada para tarde, mas você vai tentar mudar para amanhã, igual na sexta-feira passada? Não, é de manhã. Ela vai ser de manhã. Eu vou reforçar isso lá no Whats para ser de manhã. Tá. Daí eu trago mais algumas perguntinhas também para vocês responderem aqui na hora. Então, só aproveitando, então, a última, né?
A questão é só com relação ao código de início da tradução. É como a senhora, acho que quem havia perguntado para a senhora, não sei se era o Chiquito ou se era a questão lá de ter mais de uma sequência, né, de início, né? Então, no caso, não basta ser a sequência, né? Tem que ter sim. uma quantidade X Sim. entre o início e o fim, né? E o término, né? No caso. Sim. E outra coisa ali, que eu até coloquei nessa pergunta, né, para vocês acharem um promotor, um sítio de ligação do ribossomo, tá? Quando vocês acharem o códon, um códon, provável códon de tradução, vocês olhem para a esquerda e vejam se vocês acham um sítio de ligação do ribossomo, que eu até marquei em cores diferentes, né? Porque aquilo Ele ali pode estar... é que vai te dizer se aquele códon é o códon de início de tradução, tá? Ah, tem isso também. Então, tá. Eu achei que era só ter o código de início, mas tem essa questão também do ribossomo. Não, mas isso ali, na verdade, vai te ajudar, tá? Uhum. Porque ó, dá uma olhada lá no consenso do início no consenso do sítio de ligação do ribossomo, que é o RBS, tá? Ele vai estar próximo. Lembra que eu comentei, né? Esse RBS, ele está entre 5 e 7 bases para a esquerda do códon de início de tradução. Então, aquilo ali vai te ajudar. Vai. Tá? E no caso do promotor, lembrem que se é o promotor Sigma 70, ele tem um espaço, né, entre o TAT ali, ele tem um espaço de 15 a 17 bases para você achar o menos 35. Então, isso também é para vocês fazerem esse exercício, porque daí vocês vão eliminar possibilidades. Ah, eu tenho um tata aqui, por exemplo, na minha linha X eu tenho um tata. Aí eu vou para a esquerda e vou tentar achar um consenso para o menos 35. Mas eu acho um consenso com 10 pares de base de diferença só, de espaço. Isso é muito pouco. Porque no DNA, o que que acontece? Esses sítios menos 10, menos 35, né, que são 6 bases em menos 10 e 6 bases em menos 35, eles têm um espaço entre eles de 15 a 17 bases, porque é a volta da hélice, tá? E eles estão nos sulcos maiores, então eles não podem estar muito perto. Esse tipo de exercício é justamente para a gente pensar nisso, sabe? Que quando você for fazer uma ferramenta computacional, você tem que levar em conta a arquitetura da dupla hélice e pensar, eu estou procurando um sítio de ligação de uma proteína que reconhece duas sequências, que é a menos 10 e a menos 35. Então, essas duas sequências, elas não podem estar muito próximas, porque senão a proteína ia ficar fechadinha assim, ó. Mas a proteína, ela tem um espaço, tá? Eu estou mostrando aqui com o meu dedo, né? A proteína tem um espaço aqui entre os dois dedos aqui, porque significa que o menos 10 está aqui e o menos 35 está aqui para baixo, tá? Para pegar o... Então, ela não fica abrindo e fechando assim para se adequar a um espaço, não, ela tem um espaço já certinho para ela acoplar no DNA. Então, são esses detalhezinhos, assim, que a gente percebe quando a gente vai trabalhar em cima da sequência, que daí a gente percebe, não, mas por que eu não posso deixar o espaço menor? Não, porque a proteína não vai encaixar direito ali. Então, tem uma resposta para que esse espaço seja, né? E, claro, esse espaço aí não é porque eu disse ou alguém disse, mas é porque a gente observa que quando a gente alinha vários promotores do tipo menos 10, menos 35, a gente vê que a média do espaço é de 15 a 17 bases ali. Então, isso é o que realmente acontece na natureza. E aí eu acho que vocês têm que achar promotor, RBS, códon de início e códon de fim. São, acho que, os 4 pontos, né, que eu pedi para vocês acharem nessa sequência. Tudo bem? Mais alguma coisa?
Ô, professor, eu tenho uma pergunta, mas é totalmente fora do nosso conteúdo, e é alguma coisa que eu precisava conversar com algum biólogo, assim, que conhece bastante sobre genética, e eu acho que você vai ser a minha cobaia para fazer a pergunta. Vamos lá, vamos ver se eu vou saber. Ou talvez alguém aqui entre nós saiba também, né? Tá, eu vou mandar aqui. Eu trabalho no Instituto Federal, aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente tem bastante agrônomo que trabalha com melhoramento genético, né? E um desses agrônomos trabalha tenta fazer esse tipo de melhoria e ele estuda, não conheço direito, tá? Posso estar falando besteira. Ele está estudando epigenética, tentando fazer esse tipo de melhoramento com epigenética. Você já estudou, professor, essa área de epigenética? Não, não é a minha área. Eu assisto palestras, às vezes leio alguma coisa sobre Uhum, epigenética, mas não é a minha área. Tem uma professora que trabalha na genética, que é a professora Maria Angélica, sim. ela trabalha com epigenética e ela tem bem essa linha de pesquisa. Mas o que que ele está fazendo? Você tem alguma informação? Ah, não tanto, sim, porque eu também não conhecia muito a área de biologia. Estou começando a aprender agora, né? Mas Uhum. parece que é resistência à seca, Ah, tá. algum tipo de característica disso, né? Sim, Acho que ele está aplicando a cana-de-açúcar aqui na região, tentando, né? Fazendo alguns tá. estudos nessa área. A gente tem uma linha nessa área, mas com interação bactéria-planta, em cana-de-açúcar, inclusive. Uhum, Daí, quem está trabalhando nessa área, aqui que trabalha bem, é o João Bespalhoc, eu posso te dar o nome depois certinho dele. Ele uhum, trabalha na agronomia aqui da Federal, e eles selecionam variedades de cana-de-açúcar resistentes à seca. Mas eles também fazem algum estudo com interação planta-bactéria que também ajuda a selecionar as bactérias, as cana resistente à seca. uhum. É que eu achei bem interessante essa área. Eu dei uma lidinha muito rápida, assim, e envolve a passagem de característica de pai para filho e que não, Uhum, não altera o sim. DNA. Eu achei bem. Eu falei assim, mas como que não envolve se é o DNA que faz isso, né? Uhum. Mas daí são pequenas características, né, que são selecionadas e que vão passando, né? Uhum, Dentro da população, você seleciona algumas plantas que você vê que são mais resistentes ao estresse hídrico, uhum, tá? E elas são estimuladas justamente pelo ambiente, porque a epigenética tem essa característica, que é o estímulo da expressão pelo ambiente. uhum. Bom, depois eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, então, professora, Sim, sim. Eu te me mando, manda eu te esses mando contatos. mando o nome do João Tá? certinho, porque ele deve ter daí literatura sobre isso. Tá, é que me Tá? interessei um pouquinho para eu tentar ajudar o pessoal aqui do Sim, campo, eu né, acho que é muito a minha bom, área. sabe? Porque que tem a bioinformática permeia muito Uhum, essas áreas. E é só questão de você entender a pergunta ali e ver como é que está funcionando aquele sistema biológico, uhum, tá? Eu uhum. acho que, eu não sei, eles devem ter lá o pessoal da bioinformática também lá com o João, que está trabalhando lá. Aí eu te passo o contato. Tá bom, então, professora, obrigado, tá? Nada. Mais alguém? Bem, pessoal, se vocês não têm mais comentários ou perguntas, tá? Nós podemos encerrar. Que daí vocês vão fazer as atividades ainda. Tem tempinho para vocês fazerem as atividades.
E daí, se alguém tiver dúvida nas atividades, pode mandar pergunta, né, pelo WhatsApp ou pergunta pelo chat também. Ok, professora. Ok, professora, obrigado, hein? Obrigado, hein? Eu não tenho mais perguntas. Até mais. Bom dia Até para todo mundo. mais.